Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Pra quem não me conhece, meu nome é Bárbara. Eu falo sobre livros e filmes e jogo conversa fora aqui com vocês. E eu não sei se eu comentei em algum vídeo aqui do canal, ou se foi lá no Instagram, sobre a minha ressaca literária, vamos dizer assim, desse início de ano, onde eu basicamente estava com vontade de ler, mas ao mesmo tempo eu não estava com vontade de ler, se é que isso faz algum sentido pra vocês, mas na minha cabeça faz. Porque apesar de eu ter pegado livros que eu estava com vontade de ler, eu sentia que não estava fluindo tão bem as leituras. Eu estava me envolvendo com algumas histórias, mas ao mesmo tempo parecia que eu estava lendo de muito longe, sabe? Como se eu não tivesse de corpo presente quando eu estava fazendo aquelas leituras. De novo, não sei se faz sentido isso que eu tô falando pra vocês, mas na minha cabeça faz. E aí, semana passada, eu peguei um livro de forma despretensiosa pra ler e foi quando deu aquele clique, aquela vontade de continuar lendo e aquela vontade de ler mais coisas. E foi quando eu percebi que eu tava realmente numa ressaca literária bem diferente da forma usual que eu geralmente tenho, ressaca literária, que é quando eu não tô com vontade de ler, eu não leio. Mas isso mudou na semana passada. Foi como se eu tivesse sentido de novo aquela fagulha dentro do meu coração e aquela sensação de caramba, como é bom ser leitor, sabe? E isso me deu a ideia de fazer esse vídeo pra vocês, que é indicando 5 leituras super curtinhas pra tirar vocês da ressaca literária e pra devolver essa fagulha da emoção da leitura pro coraçãozinho de vocês. Eu escolhi 5 leituras de gêneros distintos, porque eu sei que tem gente que gosta de romance, tem gente que gosta de terror, tem gente que gosta mais de um drama, então eu tentei mesclar todos esses gêneros nessa lista daqui. E foram livros que eu li, que eu gostei bastante, foram livros que na sua maioria eu dei 5 estrelas e que me fizeram sentir, sabe, aquela emoçãozinha, aquele quentinho no coração, de alguma forma, porque tem histórias aqui que não são tão, assim, quentinho no coração, mas que me fizeram perceber como é bom ler, como é bom estar sempre carregando um livro e tendo alguma coisa pra ler. E o primeiro livro dessa lista é a leitura que eu fiz semana passada. Eu li ela em menos de 24 horas praticamente. Eu comecei na segunda-feira à noite e terminei na terça-feira, acho que de tarde, não era nem final da tarde, que é A Noiva do Capitão, da Tessa Dare. Tá, eu sei, pode rir, o nome é brega, eu também acho que o nome é brega, mas é um livro extremamente engraçado, é um romance de época muito gostosinho. Tenho certeza que quem gosta de romance de época provavelmente vai gostar desse livro aqui também, porque eu peguei de forma despretensiosa. Eu já tava com esse livro na minha biblioteca desde 2022, pra vocês terem uma noção, e realmente foi uma leitura assim que eu não esperava gostar tanto. Eu acho que eu fui assim com as expectativas tão baixas que isso impactou diretamente na minha experiência além do livro, e foi justamente ele que me arrancou dessa ressaca literária, me fez ter vontade de ler mais coisas, me fez inclusive salvar várias recomendações que eu vi tanto aqui no YouTube quanto lá no BookTok, pra vocês terem uma noção do quão incrível foi essa leitura. Nele a gente vai acompanhar a história da Maddie, que é uma jovem que aos 16 anos ela já apresenta muitos talentos. Ela sabe desenhar, ela sabe escrever, só que ela não tem muito traquejo social. Quando ela vai pra eventos, ela fica extremamente incomodada, ela começa a suar frio, ela trava e ela não consegue se comportar de uma forma que ela acha natural que as outras jovens se comportem. E ela começa a ficar dividida entre ir ou não ir pra esses bailes, porque por um lado ela quer agradar o pai dela, mas por outro lado ela não quer fazer isso porque ela não se vê ali naquele meio. Ela sabe que ela não vai se comportar da forma que ela acha natural, como as outras jovens se comportam. Então, pra sair dessa situação, ela inventa que ela tá comprometida com um capitão escocês chamado Logan Mackenzie. Eles se conheceram em uma praia, só que eles não podem ficar juntos por enquanto porque ele foi pra guerra. E eles só conseguem se comunicar através de cartas. E todo mundo na casa dela acredita, inclusive uma tia que ela gosta muito, e a tia, inclusive, dá mais corda pra ela. Só que a Maddie percebe que as coisas estão indo longe demais quando passam-se os anos e as pessoas começam a se perguntar quando é que ele vai voltar. A guerra já tá chegando ao fim e nada do Capitão Mackenzie aparecer lá pra pedir a mão da Maddie em casamento. E ela acaba decidindo matar aquele seu par romântico. Passam-se os anos, já depois dessa decisão dela, ela herda um castelo na Escócia, vai morar com a tia nesse local. E um certo dia ela tá desenhando a trabalho e bate um cara na porta dela e fala: "Tudo bom, querida? Eu sou o Capitão Mackenzie e eu vim aqui pra casar com você."
Que tal? A partir daí a história vai sendo desenvolvida. É um romance assim, gato e rato, onde eles nitidamente estão interessados um no outro, mas não querem dar o braço a torcer. Eles têm interesses pra se casar, mas é um casamento arranjado, ou seja, quem gosta dessa trope provavelmente vai gostar desse livro também, porque para a sociedade eles têm que passar a ideia de que eles estão perdidamente apaixonados, mas não é bem isso que ocorre entre quatro paredes. Mas é um livro extremamente divertido. O Logan e a Maddie são personagens que eles combinam muito bem, que eles são engraçados juntos, eles têm uma química muito boa. Foi uma leitura muito gostosa, foi uma leitura divertidíssima, tem momentos muito engraçados, até se ela tem essa veia cômica muito forte no livro dela, mas eu achei também interessante por outras questões, como o fato do Logan apoiar totalmente a Maddie no que ela quer fazer. Ela não quer ser apenas uma dona de casa, ela quer trabalhar, ela tem as ambições dela e ele apoia isso, mesmo que ele seja um marido de mentirinha pra ela. E mesmo sendo um romance de época, eu achei uma leitura super atual, super moderna, super fluida. A escrita da Tessa é muito fluida mesmo, assim, tanto que eu li o livro muito rápido e a gente fica querendo saber como é que eles vão lidar com aqueles sentimentos que começaram a nascer entre eles. Eu dei 4,5 estrelas, favoritei esse livro. Eu não sei porque que eu tirei meia estrela desse livro, mas foi uma leitura muito gostosa. Eu tenho certeza que se vocês gostam de romance, vocês vão gostar desse livro também. Agora, se vocês gostam de uma leitura mais dramática e com um peso da realidade bem mais forte, aconselho vocês a lerem Tudo é Rio, da Carla Madeira. Eu já sabia que eu ia gostar desse livro, eu sabia que seria uma leitura pesada, mas eu não imaginava que esse livro ia pegar o meu coração e apertar ele de tal forma que eu não ia conseguir largar esse livro até saber como a história ia terminar. A gente vai acompanhar em Tudo é Rio um triângulo amoroso entre a Dalva, o Venâncio e da Lucy, que é uma prostituta. A Dalva e o Venâncio se conhecem desde a adolescência, eles vivem um amor muito bonito, mas o Venâncio é extremamente ciumento, ele é extremamente egoísta e ele quer a Dalva só pra si. Passam-se os anos e acontece uma tragédia envolvendo a Dalva e o Venâncio, e é a partir daí que a história vai sendo contada. Esse foi o primeiro livro da Carla Madeira que eu li e eu gostei muito da escrita dela, uma escrita extremamente madura e envolvente. Ela não tem meias palavras para escrever o que ela tá querendo passar ali naquela história, e eu acho que isso foi o que eu mais gostei da escrita dela. E esse é um livro que tem reflexões que me pegaram muito, sabe? Reflexões sobre casamento, reflexões sobre o amor. Inclusive tem uma passagem que eu acho extremamente linda, que foi a passagem que me fez querer ler esse livro, sabe? É um livro extremamente delicado, ao mesmo tempo que tem trechos que são pesados, que são difíceis de ler, mas mesmo assim a Carla Madeira consegue trabalhar isso de uma forma muito diferente. Eu dei 5 estrelas pro livro, mas eu não gosto um pouco do final dele. Eu acho que vai pro lado mais lúdico, talvez. Não sei, eu acho que é porque na minha cabeça eu, no lugar da Dalva, faria algo diferente. Eu não teria o comportamento que ela teve, eu não teria o comportamento assim passivo que ela teve, mas é claro, eu não tô no lugar da Dalva, então eu não tenho como saber como eu iria reagir numa situação dessa. A gente só fica no achismo, né? Eu acho que eu faria isso, eu acho que eu teria esse outro comportamento, mas é um livro extremamente válido. Ele é um livro super curtinho, dá pra ler assim em um dia. Eu acho que eu demorei um pouco mais pra ler esse livro, porque realmente, em alguns momentos eu ficava com os sentimentos conflitantes e eu tinha que parar um pouco pra respirar, me acalmar e voltar à leitura, mas eu acho que vale muito a pena. Eu acho que é uma leitura interessantíssima, principalmente por ser uma autora nacional. E se vocês gostam de drama e não leem tantos autores nacionais, fica aqui minha recomendação. Tenho certeza que vocês vão gostar. Vocês bem sabem que eu gosto muito de ler um livro de terror. Esse ano eu acho que eu tô lendo mais coisas de terror do que eu li ano passado, e eu acho que vai continuar assim por bastante tempo, porque eu tô pegando mais indicações literárias de livros de terror, porque eu acho que eu tô nessa vibe, como eu comentei lá no Instagram, eu tô 880, ou eu tô lendo um livro de romance, ou eu tô lendo um livro de terror. Por isso eu vim indicar pra vocês Carrie, a Estranha, do Stephen King. Eu não leio muitas coisas do autor, mas o que eu já li eu gostei bastante.
principalmente Carrie. Eu já tinha assistido aos filmes e eu gosto da história, então eu presumi que eu também iria gostar do livro, mas eu fiquei apaixonada por aquela leitura. É um livro extremamente bem escrito, o Stephen King sabe como prender nossa atenção do início ao fim, e nele a gente vai acompanhar a história da Carrie, que é uma jovem adolescente que não tem muito traquejo social, ela é extremamente tímida, extremamente retraída, tudo por conta da criação que ela teve com uma mãe extremamente religiosa, extremamente fanática, vamos dizer assim. Então ela não sabe muitas coisas sobre convívio social, sobre o corpo humano, como é que o corpo dela vai agir em determinadas situações, muito menos o que o corpo dela é capaz de fazer em determinadas situações. Tanto que uma das cenas mais marcantes do livro é quando ela tem a sua primeira menstruação e ela fica extremamente assustada com aquilo, ela não sabe o que está acontecendo, e as meninas ali da escola dela acabam fazendo um bullying bem pesado com a Carrie, e isso acaba desencadeando, né, sendo praticamente um gatilho para ativar os poderes psíquicos que a Carrie tem. A partir daí, gente, é só ladeira abaixo, daí pra frente só pra trás. E é um livro que ele vai abordar muitas questões, como o bullying, que na época eu acho que nem era tratado dessa forma, né, como bullying, mas fica muito evidente o quão perverso aquelas pessoas daquela cidade são com a Carrie e com a mãe dela. A gente vai ver que não é a primeira vez que eventos acontecem em relação a Carrie e a família dela. A gente vê como foi que a Carrie foi concebida, a gente vai ver como é o convívio da mãe dela com ela, que é um convívio extremamente tóxico, é um convívio pesadíssimo, não é à toa que a Carrie é do jeito que ela é, até que culmina, né, no trágico baile de formatura da escola dela. Carrie a Estranha é um livro extremamente curto. Eu achei interessante como ele é contado e como ele é montado. É um livro que vale muito a pena para ler, principalmente para quem gosta de terror mais clássico, porque essa é uma história muito clássica. Basicamente a história é contada por meio de matérias de jornal, então achei isso bem legal porque dá uma outra vibe para a história e a gente fica se perguntando, mesmo já sabendo o final da Carrie, o que vai acontecer. Esse foi um livro que me deixou muito envolvida na história, mas ao mesmo tempo muito triste, porque é muito triste o que acontece com a Carrie, é muito triste o que acontece com pessoas que não tem nada a ver com aquela situação, mas ainda assim é um livro que te faz ficar pensativo sobre como a gente é passivo em algumas situações em que a gente poderia ir lá e intervir, sabe? Uma leitura super válida, é uma leitura que dá pra fazer assim em um dia. Eu li esse livro bem rapidinho, em 2021 talvez, não lembro mais, mas acho que foi em 2021, e foi um livro que eu gostei, eu favoritei 5 estrelas, é um dos meus preferidos do Stephen King. Ainda não tirou o Iluminado do meu top 3, mas tá lá assim bem perto, porque realmente é uma leitura incrível e que se você ainda não leu, eu tenho certeza que quando você ler você vai gostar, principalmente se você gosta de livros de terror e se você gosta do Stephen King. No início do ano eu li A Metamorfose do Franz Kafka, que foi o primeiro livro do autor que eu tive contato e eu amei. Gostei pra caramba, eu achei que foi uma leitura assim bem diferente do que eu tava esperando. Eu já comentei sobre ela em alguns vídeos aqui do canal. E ele vai contar basicamente a história do nosso protagonista que um certo dia acorda e percebe que virou uma barata gigante. Esse é um livro ótimo pra quem tá numa ressaca literária e tá a fim de ler uma coisa que vai fazer você pensar muito sobre como as pessoas são interesseiras e egoístas, como elas só pensam no seu próprio benefício, e quando a pessoa que é provedora delas, vamos dizer assim, tá numa situação ruim, eles culpam a pessoa, mesmo que aquela situação não seja, em tese, culpa daquela pessoa, sabe? Esse é um ótimo livro para quem tá em ressaca literária, porque ele é muito curto mesmo, dá para terminar a leitura dele praticamente em uma manhã. Eu lembro que eu não terminei esse livro em um dia porque, como eu falei para vocês, eu estava de ressaca literária, então eu dividi essa leitura em 3 partes, que é como o livro é contado, né, em 3 partes, mas dá pra ler rapidinho em um dia, se você tiver sem nada pra fazer, dá pra ler em um final de semana. E esse é um livro ótimo pra quem gosta de clássicos,
Para quem tem curiosidade em ler algo do Franz Kafka, a escrita dele não é difícil, não é complicada. A edição também da Antofágica tem uma tradução muito boa, é uma tradução extremamente atual, que faz com que a leitura se torne muito fluida, muito interessante, muito cativante. E é muito fácil a gente ficar curioso para saber como é que aquela história vai terminar. Esse é um livro agridoce, é um livro, apesar das suas camadas críticas, ele termina de um jeito que a gente fica pensando assim, putz, se eu tivesse lido esse livro agora, eu acho que eu teria gostado mais do que eu gostei quando eu li em janeiro, provavelmente teria dado 5 estrelas, mas é uma leitura muito boa e eu recomendo de verdade, caso vocês queiram dar uma diversificada na leitura de vocês ou queiram começar a ler clássicos. Eu sei que eu já indiquei um clássico aqui da literatura, que foi A Metamorfose, mas eu também não poderia deixar de indicar um queridinho meu, que é Romeu e Julieta, só que é a edição da Princípios, que é em formato de prosa. Essa é uma história clássica, todo mundo conhece Romeu e Julieta, mesmo que você nunca tenha lido. A gente sabe como a história começa, a gente sabe como a história termina. Então eu não vou me ater aos detalhes aqui, eu só vou dizer pra vocês que, caso tenham vontade de ler um romance, sabe, que é proibido, é um romance que não vai dar certo, recomendo que leiam Romeu e Julieta. Eu já sabia, obviamente, da história, eu vi o filme com Leonardo DiCaprio, tá? Porque eu sou uma cria dos anos 90 e esse filme foi um marco. Então, obviamente, eu já conhecia a história, mas eu ainda não tinha lido a história propriamente dita. Então, quando eu vi a edição da Princípios e eu vi que era em formato de prosa, eu decidi comprar e ver, né, o que eu ia achar. Eu não tenho como descrever esse livro de outra forma a não ser apaixonante. Essa é uma história de amor super clássica, é uma história que vem sendo contada e adaptada de diversas formas, tanto para o cinema quanto para a literatura. Existem livros que são recontos de Romeu e Julieta, existem filmes que são recontos de Romeu e Julieta. Então nisso você já vê a importância que essa história tem. Quando eu li Romeu e Julieta, eu entendi o porquê dela ser tão importante, porque é uma história muito boa. Mesmo sabendo o final, a gente fica torcendo para que aquele final não aconteça. A gente fica torcendo para que Romeu e Julieta fiquem juntos. O meu único problema com essa história é que eu não sabia que a Julieta era tão novinha. Então quando eu peguei o livro para ler, que eu percebi que ela realmente é quase uma criança, né, assim, eu fiquei, oi, eu não sabia dessa informação, assim, eu tava meio confusa. Então, mesmo assim, eu achei uma leitura arrebatadora, apaixonante e trágica, porque Romeu e Julieta é uma história trágica, a gente não pode esquecer disso, apesar de ser um romance. É uma história trágica, com um final muito triste. Foi uma leitura que, apesar de ter sido em prosa, eu fiquei com vontade de ler a obra completa, porque eu queria entender mais coisas. Como é um livro bem curtinho, né, eu acredito que existem muitos detalhes que acabam ficando de fora, talvez. Mas ainda assim, eu tô indicando ele pra vocês, porque é uma leitura que também dá pra fazer assim em um dia. Eu acho que eu terminei esse livro em um dia, pra ser sincera com vocês, porque é muito rápido, é muito fácil mergulhar na história e querer saber como é que as coisas vão ser desenvolvidas ali. Então, se vocês gostam de romance, vocês gostam de clássico, tá aqui o melhor dos dois mundos pra vocês, em Romeu e Julieta. E eu não poderia deixar de fazer uma menção honrosa a Hell House, do Richard Matheson, que foi o segundo livro que eu li semana passada e me tirou da ressaca literária. Eu comecei a ler ele depois de A Noiva do Capitão, pra vocês verem, né, como eu tava 8 ou 80 semana passada. E foi uma leitura muito boa, eu não esperava gostar tanto desse livro como eu gostei dele. Eu dei 4 estrelas e meia, favoritei. Esse é um livro que vai contar a história de um grupo de investigadores paranormais que é contratado por um idoso, assim, que já tá, né, pra ir de arrasta pra cima. E esse cara contrata eles pra saber o que tem na vida depois que, né, a gente chega ao fim. Ele quer saber se existe alguma coisa lá ou não. Só que eles simplesmente não podem ir, assim, investigar da casa deles. Eles têm que ir para a Mansão Belasco, que é considerada praticamente a casa mais mal assombrada do Maine. Todas as pessoas que vão para lá não saem com vida, com exceção do Fisher, que é um dos membros desse grupo investigativo, que ele saiu com vida lá nos anos 40 e ele retorna 30 anos depois
para ajudar nessa investigação. E nessa mansão Belasco, coisas muito hediondas aconteceram, festas depravadas, eram coisas assim bizarras que eles vão contar ao longo da história. É uma história pesada, não é um livro que eu recomendo para todo mundo. Ainda assim, acho uma leitura super válida, principalmente para você que gosta de livros de terror. Eu acho que esse é um livro que tem que estar na lista de vocês para dar o check. Eu não conhecia essa obra, para ser muito sincera com vocês. Eu comprei assim muito aleatoriamente na Feira do Livro no passado. E eu gostei muito. Gente, eu gostei pra caramba. Eu acho que eu já comentei aqui, mas eu provavelmente devo ter comentado lá no Instagram também, que eu gosto muito de ler ouvindo música. E esse livro específico, eu peguei uma playlist lá no Spotify pra ouvir enquanto eu tava lendo. E foi assim, um casamento perfeito, porque a história fluiu de uma forma como eu poucas vezes vi fluindo em livros de terror, sabe? É tenso do início ao fim, não tem um momento que a gente não fique curioso pra saber o que vai acontecer, e quando chega no final a gente fica assim, meu Deus, o que tá acontecendo? Pelo amor de Deus! É um livro que eu gostei bastante, dei 4 estrelas e meia também, como eu já falei, favoritado, recomendo, fica aqui de menção honrosa, porque graças a esse querido e a noiva do capitão eu saí da ressaca literária e agora eu tô lendo tudo que aparecer de sugestão literária por aí. Eu espero que, se vocês estiverem passando por uma ressaca literária, esses livros possam ajudar vocês a sair dela. Espero que vocês tenham gostado das indicações. Se vocês são novos aqui no canal, se é a primeira vez que você está vendo um vídeo aqui do canal, aproveita para se inscrever, curte o vídeo, assim eu sei que vocês estão gostando do conteúdo. E a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo e tchau!